Oi, gente, meu nome é Ana Luísa, sou instrutora de matemática do Solidari e na aula de hoje a gente vai ver as posições relativas de uma reta e uma circunferência. Bom, primeiramente é importante saber que a distância entre o centro e a reta, o centro da circunferência e a reta, é medida pelo comprimento do segmento, que passa pelo centro e forma um ângulo de 90 graus com a reta. Essa é a menor distância entre o centro e a reta. Então, vamos falar das possíveis posições. Primeiro, a reta pode ser secante, essa reta em vermelho, e a reta secante cruza a circunferência em dois pontos, o ponto B e C. E a distância entre o centro e a reta é sempre menor do que o raio da circunferência. Em segundo lugar, a reta pode ser tangente. A reta tangente intersecta a circunferência em apenas um ponto, esse ponto D. E nós temos que a distância entre o centro e a reta tangente, essa distância é exatamente igual ao raio da circunferência. E também podemos ter a reta externa à circunferência, essa reta em verde, e ela não intersecta a circunferência em nenhum ponto. A distância entre o centro e essa reta, que forma 90 graus, é maior do que o raio da circunferência, ok? Agora a gente vai ver algumas propriedades dessas retas que cruzam a circunferência. Bom, uma primeira propriedade é a da secante, que é que esse segmento aqui que define a distância do centro até a reta, esse segmento que faz 90 graus, divide essa corda BC, esse segmento BC, ela divide ele bem no meio. Então, se aqui a gente tem um ponto M, o segmento BM tem o mesmo comprimento do segmento MC. Uma segunda propriedade é a da reta tangente, que a gente tem que se uma reta tangencia uma circunferência no ponto D, então o raio dessa circunferência faz um ângulo de 90 graus com essa reta no ponto D, que foi a propriedade que a gente já viu da distância entre o centro e a reta, que forma um ângulo de 90 graus. E a terceira propriedade é quando a gente tem duas retas tangentes, que são tangentes no ponto B e no ponto D, e se cruzam em um ponto C. Nesse caso, nós temos aqui um raio que forma 90 graus, aqui um outro raio que forma 90 graus, e a nossa propriedade é que esse segmento BC tem o mesmo comprimento do segmento CD. E se a gente traçar uma linha aqui na horizontal, ligando o centro ao ponto C, que é o ponto de cruzamento dessas retas, a gente vai ter que esse ângulo é igual a esse ângulo. Eles são congruentes, tudo bem? Então, agora, a gente vai aprender como determinar essa posição, dadas a equação da reta e da circunferência. Bom, primeiro, nós vamos isolar a variável y na equação da reta e depois nós vamos substituir esse valor que a gente achou de y no lugar de y na equação da circunferência. Assim, a gente vai ter uma equação em função de x somente, onde dá para usar a fórmula de Bhaskara. E aí, nós vamos calcular o delta dessa equação e usar essa regrinha. Se o delta for maior do que zero, a gente vai ter duas raízes. Então, a reta é secante. Se o delta é igual a zero, a gente vai ter uma raiz. Então, a reta é tangente. E se o delta for menor do que zero, não existem raízes reais. Então, a reta é externa. E lembrando que, se a gente continuar aplicando a fórmula de Bhaskara,
encontrar as raízes dessas equações, esses pontos encontrados vão ser exatamente os pontos de interseção entre a reta e a circunferência. Vamos agora para um exemplo. Usando aqueles 3 passos que já foram falados. Primeiramente, a gente vai isolar o y na equação da reta. Então, vamos lá. Primeiramente, isolar o y. Vamos ter 4y é igual a, o 4x passa para lá positivo, 4x, menos 16 passa para lá, mais 16, e isso a gente vai ficar como, então? O 4 que está multiplicando, a gente passa dividindo. Vamos ficar com y é igual a 4x mais 16 sobre 4. Observem que aqui em cima a gente pode colocar o 4 em evidência. E vamos ter y é igual a 4 que multiplica 4x dividido por 4, x. 16 dividido por 4 dá 4. E isso tudo dividido por 4. E nesse caso, a gente vai poder cortar esse 4 com esse e vai sobrar y igual a x mais 4. Bom, e o segundo passo, então, é substituir o y que a gente isolou na equação da circunferência. Então, aonde tem o y aqui, a gente vai colocar esse valor que a gente encontrou. Então, vai ficar, já resolvendo esse quadrado, x ao quadrado menos 4x mais 4 mais, no lugar de y, a gente vai colocar x mais 4. Então, x mais 4 menos o 2. Isso tudo elevado ao quadrado e igualando a 16. Bom, a gente vai ter, então, x ao quadrado menos 4x mais 4 mais, resolvendo esse quadrado aqui, que vai ficar x ao quadrado mais 4 menos 2 dá 2. Então, vamos ter x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar 4x mais o quadrado do segundo, que é 4. E o 16 a gente passa para cá, fica menos 16. É igual a 0. Juntando esses termos, a gente vai ficar com 2x ao quadrado menos 4x, a gente cancela com mais 4x. E vamos ficar com 4 mais 4, 8. Menos 16 dá menos 8. É igual a 0. Vamos, então, agora para o terceiro passo, que é calcular o delta dessa equação. O delta a gente sabe que é b ao quadrado, o b aqui é o 0, b ao quadrado, menos 4. AC é menos 4 vezes 2, menos 8. Menos 8 vezes menos 8 dá mais 64. Então, agora a gente pode usar a regrinha, porque a gente já sabe que o delta é 64. Então, nós temos que
Se o delta é maior do que zero, a reta é secante. Então, nesse caso, a nossa reta é secante à circunferência. E se a gente quiser ir mais a fundo e encontrar os pontos em que essa reta intersecta a circunferência, é só a gente continuar utilizando a fórmula de Bhaskara e encontrar as raízes dessa equação. Aí a gente vai ter os valores de x. Esses valores de x a gente substitui aqui nessa equação de y e acha o y. Pronto, a gente já tem os pares ordenados dos pontos em que a reta cruza a nossa circunferência. Um método alternativo para encontrar a posição entre a circunferência e a reta é usar a distância entre o centro e a reta e usar aquela propriedade que eu falei bem lá no início. A gente já sabe que se a distância der menor do que o raio, ela é secante. Se a distância é igual ao raio, é tangente. E se a distância é maior que o raio, é externa. Então, se a gente calcular a distância entre o centro e a reta, que seria no caso a distância de um ponto, entre um ponto e a reta, aí a gente compara com o comprimento do raio, que a gente consegue achar pela equação da circunferência, e decide essa posição. Nessa formulazinha a gente tem a equação da reta e os coeficientes que multiplicam o x e o y, a gente eleva ao quadrado, soma e tira a raiz. Então, a gente pode também utilizar essa formulazinha. Eu gostaria que vocês voltassem no exercício anterior e fizessem usando essa fórmula também, para vocês terem um outro método alternativo. E qualquer dúvida, podem mandar que a gente responde. Espero que tenham aproveitado bastante e tchau, tchau!